Olá, pessoal. Chegamos aqui a mais uma aula de saúde do idoso, uma das últimas, porque a gente já está finalizando a disciplina. E hoje a gente vai estudar sobre cuidados paliativos ao fim da vida, a questão da finitude e do processo de morrer ou a morte natural, quando esse idoso ele chega num determinado ponto de sua doença ou de suas doenças, em que ele não tem mais uma resposta efetiva ao tratamento. Então, ele vai entrar no que a gente chama de doença terminal, ou estágio terminal, ou finitude. Aqui algumas bibliografias, livros e tratados de geriatria, que eu recomendo, caso vocês queiram consultar e fazer alguma leitura complementar, são essas bibliografias aqui. E a introdução. Na terceira idade, a gente viu que os idosos eles são muito acometidos por doenças crônico-degenerativas. Por exemplo, hipertensão, diabetes, Alzheimer, Parkinson, dentre outras. E que muitas vezes essa doença traz alguma sequela, alguma consequência imediata. Por exemplo, o câncer, que ele é degenerativo e também é uma doença crônica, em que chega numa determinada etapa que o paciente não responde mais a nenhuma terapia. Então, na maioria das vezes, essas doenças levam o paciente ao processo de finitude. E essas doenças, elas evoluem de forma lenta, causando muito sofrimento ao paciente e à família, porque é angustiante realmente ver um idoso em estágio terminal. E elas levam essas doenças a um comprometimento funcional, causando dependência. Nos idosos, a morte pode ser lenta, com muito sofrimento físico, mental, social, emocional e espiritual. Na maioria das vezes, pessoal, quando o idoso ele chega em um estágio terminal ali de sua doença, isso não acontece de forma repentina, ou seja, não é do dia para a noite que o idoso evolui para o estágio terminal, mas ele experimenta um longo processo, desde o diagnóstico daquela doença até os cuidados paliativos, até os seus últimos dias de vida. E aí a gente tem 5 fases envolvendo aí a questão da finitude no idoso ou em qualquer paciente. A gente tem a fase de barganha, tem a fase de aceitação, a gente tem a fase depressiva e a fase em que o idoso ele realmente admite que ele está nos seus últimos estágios, nos seus últimos momentos de sua vida. E normalmente, quando isso acontece, há a presença de comorbidades, ou seja, não é uma causa única que leva o idoso a uma doença terminal, mas sim um conjunto de sinais e sintomas e de outras doenças associadas que levam a esse processo de finitude. O fenômeno do iceberg, eu já tinha explicado a vocês na aula de epidemiologia, que é aquela filosofia em que a gente conhece algumas doenças que são diagnosticadas, que são identificadas, mas existe aquele percentual de doenças que ficam encobertas, ou seja, as que são assintomáticas ou que não recebem o devido diagnóstico, e por isso o fenômeno do iceberg ele vai tratar dessas doenças que são subnotificadas. Com o advento da medicina, não é, cada vez moderna e avançada, existe o que a gente chama de medicalização da morte, ou seja, mesmo o idoso passando por toda aquela fase, aquele estágio terminal, daquela doença incurável, então a equipe acaba medicando, usando terapias, medicamentos sofisticados, equipamentos, principalmente nas UTIs, para fazer com que o idoso ele tenha esse processo de finitude de forma menos sofrida possível. E reconhecer o processo de morrer é tão importante quanto dar um diagnóstico.
Mesmo na fase terminal de uma doença, a qualidade de vida dos pacientes ela pode ser mantida em níveis satisfatórios. Por exemplo, quando você usa artifícios, técnicas e procedimentos que vão diminuir o sofrimento do paciente. Exemplo, uso de oxigênio para aliviar o transtorno respiratório, a dispneia, o desconforto respiratório. Uso de sedativos quando o paciente está muito agitado ou quando está com dor. Uso de outras terapias, por exemplo, diálise, o paciente que necessita de hemodiálise porque não está conseguindo filtrar mais o sangue. Então, tudo isso são técnicas paliativas que vão favorecer conforto e qualidade de vida ao paciente. A medicina paliativa é a especialidade médica que objetiva proporcionar a melhor qualidade de vida possível àqueles pacientes com doenças muito avançadas, sem qualquer possibilidade de cura ou revisão de sua condição de saúde. Então é aquela história, é quando o médico desengana, não é? O médico diz assim, não tem mais resposta ao tratamento. Então ele tem tantos meses ou tantos dias de vida. Então é aí que entra a medicina paliativa para atuar no controle dos sinais e sintomas e de prevenção à dor nesse paciente. A medicina paliativa, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estudo e controle de pacientes com doença ativa, progressiva e avançada, para quem o prognóstico é limitado, ou seja, prognóstico é com relação ao tempo de vida, tá? Quando você tem um paciente com pouco tempo de vida, então é aí que entra o conceito e a aplicação da medicina paliativa. Para esse paciente que ele tem limitado, prognóstico limitado e assistência voltada à sua qualidade de vida. A OMS considera como paliativos aqueles cuidados totais ativos. Então é fundamental o controle da dor e de outros sintomas, além do controle dos problemas psicológicos, porque tanto esse paciente que está na fase terminal de sua vida, quanto os familiares, eles passam por um intenso estresse psicológico com a questão da não aceitação, com a questão do luto, da dor, da perda. Então, isso vai requerer também cuidados psicológicos, sobretudo com a atuação de psicólogos e da equipe de saúde mental. A medicina paliativa utiliza técnica que aumenta o conforto, mas que não interfere na sobrevida, ou seja, todas as medicações, todas as terapias, todos os equipamentos usados na medicina paliativa não têm a finalidade de curar o paciente, mas sim de promover conforto e qualidade de vida a ele. Os cuidados paliativos não interferem no curso natural da doença, ou seja, o cuidado paliativo não é para fazer com que o paciente viva mais ou que ele tenha uma possibilidade de cura, mas para fazer com que ele, ao passar por aquela fase, sofra o mínimo possível. E suas ações não visam apressar ou retardar a morte, porque os cuidados paliativos eles não são para fazer com que o paciente possa atrasar ou antecipar essa sua morte, porque o curso natural da morte cabe primeiramente a Deus, não é? Que é quem decide quando o paciente se vai realmente. E, em segundo lugar, as respostas que esse paciente oferece de acordo com suas condições de saúde. E a abordagem ao paciente paliativo deve ser de ampla dimensão. Inicia-se com o diagnóstico da patologia incurável, ou seja, o paciente descobriu que tem câncer, que só lhe resta 6 ou 8 meses de vida. Então, a partir daí já se inicia essa abordagem paliativa ao paciente incurável, que deve ser feita de forma multidisciplinar, ou seja, muitos profissionais de saúde ali envolvidos nesses cuidados a ele, de forma interdisciplinar e com avaliações periódicas e frequentes, ou seja, todos os dias esse paciente que está sob cuidados paliativos precisa ter uma evolução do médico e precisa ter a assistência de todos os membros da equipe. E os cuidados avaliativos, eles aliviam a dor e outros sintomas angustiantes e eles afirmam a vida.
Então, a gente pensa que cuidado paliativo ele tem sinônimo de morte ou de perda ou de que o paciente já está no processo de morte, mas pelo contrário, os cuidados paliativos é para manter e preservar a vida naquela sua última instância antes de que realmente ele evolua para uma morte fisiológica ou uma morte cerebral, tá? E considera a morte um processo natural. Nunca os cuidados paliativos vão agir sobre a morte no aspecto traumático ou acidental, entende? Mas os cuidados paliativos, eles agem ele é um processo natural, porque a doença, assim como a saúde, também é um processo natural que ocorre no transcorrer ali da vida do paciente. Os cuidados paliativos, eles se valem de uma abordagem multiprofissional, já falamos sobre isso, para atender pacientes e familiares, e eles podem influenciar positivamente o curso da doença. Ou seja, não é que o cuidado paliativo vai curar o paciente, mas ele vai favorecer positivamente para fazer com que esse paciente passe por esse período de forma mais contínua e de forma mais assertiva possível. Então, os cuidados paliativos, eles servem para que o paciente ele veja também o lado positivo de sua doença. E tem como foco a pessoa e não a doença ou o órgão afetado. Sempre a gente vai verificar na dinâmica do cuidado paliativo o paciente enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alguém que tem um histórico de vida e que ali também aquele momento paliativo faz parte da sua vivência. E é indicada para qualquer paciente com doença que ameaça a vida. Por exemplo, câncer, as sequelas do AVC, quando de forma grave, o paciente com traumatismo crânioencefálico ou em coma induzido, quando ele não tem mais resposta terapêutica, então ele vai ter ali a morte por certeza, né, por certo. Então o cuidado paliativo ele é indicado nessas doenças graves, indicada para o idoso com fragilidade e declínio funcional e falência orgânica, devido a essas doenças e devido também às suas limitações da idade. E, por exemplo, um paciente HIV positivo na fase de AIDS, em que já se encontra na finitude ali, né, a questão da paliação, ela também vai garantir ao idoso ou ao paciente HIV positivo esses cuidados adicionais de controle de sinais e sintomas. A paliação não se deve retardar o seu início, ou seja, a partir do momento que o paciente descobriu a doença incurável, ele já deve iniciar esse tratamento. E a intervenção ela deve ser rápida, intensiva, dinâmica e resolutiva. Os sinais e sintomas mais prevalentes ao paciente em fase terminal são fadiga e emagrecimento. Então, a gente vai ter que traçar um plano de dieta. Qual a melhor dieta para manter ali o peso e para manter as necessidades nutricionais do paciente? Outros sinais e sintomas mais prevalentes, dor de forte intensidade. Então, o paciente com câncer ósseo, por exemplo, em estágio terminal, ele sente muita dor. E a única coisa que diminui a dor dele são opioides fortes, como, por exemplo, morfina, fentanil, fenitoína. Então, além desses sintomas, esse paciente ele pode ter falta de ar, e aí a gente entra com oxigênio, tá certo? Tosse, a gente entra com medicação expectorante para aliviar a tosse. Pacientes oncológicos, eles desenvolvem questão de náuseas, vômitos. Eles têm muitos vômitos por causa da quimioterapia. Então, aí a gente já entra com medicamento para vômitos, como Dramin, Plasio. Outros sinais e sintomas, disfagia, constipação. Para disfagia, que é essa dificuldade realmente de engolir, de deglutir, a gente já pode passar uma sonda nasogástrica para administrar a dieta do paciente. Isso também vai oferecer cuidados ali a ele,
intensivos, não é? E confusão mental, depressão, ansiedade, que são normais que ocorram por causa do estresse psicológico que o paciente vivencia. Com relação à farmacologia, nós temos algumas medicações que são usadas, por exemplo, analgésicos não opioides e opioides para o controle da dor, por exemplo, morfina, fentanil, dipirona, diazepam. Nós temos anti-inflamatórios esteroidais, por exemplo, ibuprofeno e outros anti-inflamatórios que ajudam nesse processo de diminuição da inflamação do paciente. Os antieméticos como Plasil, Dramin, dimeticona, nimenidrato, que são antieméticos para vômitos usados nos cuidados paliativos. Antipsicóticos, os quais a gente já viu alguns na aula de distúrbios psiquiátricos. Antibióticos, porque esse paciente terminal ele pode evoluir para alguma infecção, então ele vai precisar de algum antibiótico, como por exemplo, ceftriaxona, Rocefin, amoxicilina, cefalexina, dentre outros. Laxativos, para fazer com que o paciente ele tenha uma melhor função intestinal e melhor controle das fezes, além de protetores da mucosa gástrica, como o omeprazol, pantoprazol, dentre outros. E patologias relacionadas aos cuidados paliativos, a gente tem o câncer, a questão de oncologia. Cerca de 3/4 das mortes por câncer ocorrem em idosos e a metade deles morrem com dor de forte intensidade. Então, por exemplo, nos cânceres de mama, pulmão e cólon, que são os mais agressivos, o idoso ele vai precisar de medicamentos para dor de forte intensidade, como morfina e outros opioides. Nos homens, é mais comum os cânceres de pulmão, próstata e colo retal. O câncer de pulmão, que está muito relacionado com o tabagismo, então, além das medicações para a dor, a gente vai precisar entrar também com oxigenoterapia para aliviar a função respiratória do paciente. Nós temos as insuficiências cardíacas congestivas, que estão muito relacionadas também com cuidados paliativos. Essas insuficiências, que são problemas no coração, causam morte gradual e súbita, além de sinais e sintomas muito intensos, como extrema falta de ar e dores no peito. Daí a gente vai ter que entrar com medicamentos cardiotônicos, por exemplo, digoxina e outras medicações cardíacas, não é, para controlar a insuficiência cardíaca, que são os digitálicos. Além do mais, por causa da dispneia, a gente vai ter que entrar ou com um catéter de oxigênio ou com uma máscara de oxigênio para esse paciente. A questão da demência, onde a gente viu a questão de Alzheimer, né, na aula de doenças crônicas. Então, na demência, o paciente ele sofre muito, porque além da confusão mental, ele passa a ter incontinência urinária, anorexia, que é perda do apetite, ele pode ficar deprimido, constipado, dentre outros. Além de um intenso sofrimento físico e emocional. O tratamento da dor, ele é individualizado e as vias farmacológicas mais usadas são via oral, então a gente pode dar comprimidos ou soluções orais para o paciente com dor, diante de um câncer, por exemplo, ou administração via retal subcutânea, mas a via de administração de medicamentos para dor no paciente terminal realmente é a via endovenosa, tá, gente? A via endovenosa é a via de primeira escolha para a administração dessas medicações. E com relação ao tratamento não farmacológico, gente, a gente também tem outros artifícios, tem outros recursos que não sejam medicamentos, que tratam os sinais e sintomas e a dor do paciente. Por exemplo, tratamento fisiátrico e fisioterapia. Então, uma fisioterapia respiratória ou motora ajudam o paciente a ter menos impacto desses sinais e sintomas
que a doença causa nele. Outros tratamentos não farmacológicos, abordagem psíquica por meio de terapia, de um aconselhamento com um profissional de saúde mental. Isso vai ajudar o paciente a lidar também com suas questões emocionais. E temos a terapia ocupacional por meio da reabilitação, as atividades laborativas e simulações de AVD. Então, por exemplo, nessa reabilitação a gente coloca o idoso que está em cuidados paliativos, mas que está no internamento domiciliar para realizar algumas atividades, as quais ele ainda consegue realizar. Então, isso é um tipo também de tratamento não farmacológico que vai induzir ao idoso a questão da autonomia e da funcionalidade dele. No tratamento farmacológico, para a dor de leve intensidade, a gente usa medicações não opioides, como, por exemplo, paracetamol, que é muito utilizado, nos hospitais para a dor do paciente oncológico. E outra classe de medicação que a gente usa para o controle da dor são os anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, ibuprofeno, diclofenaco de sódio, além de outros medicamentos não opioides como dipirona e tramal, tá certo? A dor leve e moderada, a gente vai usar analgésicos opioides, como por exemplo, codeína, propoxifeno, oxicodona e tramadol, que é o tramal. Além do mais, a gente usa morfina, no caso de dor moderada ou intensa, que aí já seria um opioide de amplo espectro, ou seja, é um remédio muito forte, a morfina, que é usada realmente nos casos extremos, quando, por exemplo, o paciente refere dor 10. Lembra da escalazinha de avaliação da dor? Quando ele já refere dor 9 ou 10, é porque a dor já é intensa, e às vezes ele nem refere, que ele não tem condições de dizer, mas ele tem todos os aspectos ali de uma dor forte ou insuportável, como, por exemplo, fica se contorcendo muito, fica muito agitado. E aí a gente já tem que entrar realmente com uma morfina para ajudá-lo nessa questão aí do controle da dor intensa. E temos outras medicações opioides, como fentanil, metadona, buprenorfina. Os opioides, existe uma certa dependência e tolerância a eles. O que é dependência? Toda vez que o paciente tem dor, então aquela dor só vai ser controlada com o opioide, com a medicação. E aí acaba gerando um certo vício, uma certa dependência química a essa droga, a essa medicação, para controlar a dor do paciente. E o abuso pelo paciente ele é raro, porque nesses casos aqui, como a gente está falando do ambiente hospitalar, então só se faz essa medicação realmente com controle ali de prescrição e do prontuário do paciente. Os opioides, os principais efeitos colaterais é que eles podem causar sedação, constipação intestinal, que é quando o paciente tem dificuldade de eliminar as suas excretas, as suas fezes. Outros efeitos colaterais dos opioides, vômitos e náuseas. Além do que o paciente já usa quimioterápico, por exemplo, se for um paciente oncológico, então esses vômitos e essas náuseas vêm tanto da quimioterapia quanto de efeitos colaterais dos opioides. Prurido, que é coceira, retenção urinária, aí vai ter que ser feita uma sondagem vesical nele, mioclonia e depressão respiratória, quando ele passa a ter uma disfunção ali respiratória por causa do uso excessivo dos opioides para o controle da dor. No tratamento farmacológico, existem algumas medicações adjuvantes. Essas medicações adjuvantes são medicamentos que controlam os sinais e sintomas do paciente, principalmente a analgesia, o controle da dor, em associação com as medicações que já são usadas para a doença do paciente. Então, por exemplo, um paciente de câncer,
ele já usa todos os quimioterápicos, todas as medicações para controlar o câncer, mas junto com os quimioterápicos eles usam também outras medicações, como os opioides, as medicações para dor, medicação para vômito, para enjoo, medicamentos para constipação, que ajudam nesse controle ali do estar e da qualidade da assistência ao paciente para diminuir os sinais e sintomas. Então, eles atuam como adjuvantes. E o tratamento de outros sintomas, ele é feito na questão de dispneia usando o O2, tá certo? No ventilador, na máscara de nebulização ou no catéter de oxigênio. E, além do mais, essa dispneia ela causa muita angústia ao paciente, porque ele fica realmente sufocado, ele fica com muita falta de ar. E o uso de morfina ou de outros opiáceos, que são medicamentos para controlar essa questão respiratória dele. Então, a gente tem alguns anti-inflamatórios, como, por exemplo, hidrocortisona, a gente tem a própria morfina, a gente tem a cebrofilina, que ajuda a abrir os brônquios do paciente e a ele ventilar melhor. Além do uso do oxigênio, a gente também mantém o ambiente arejado para dar um melhor conforto a esse paciente. Com relação à anorexia, que é o paciente sem querer se alimentar, a gente vai respeitar o desejo desse paciente, vai tranquilizar a família, vai fracionar a dieta. Por exemplo, ao invés desse paciente ingerir 3 refeições grandes por dia, a gente vai dar 6 refeições. Fracionar a dieta significa isso. Dar pequenos volumes de alimento num intervalo de tempo menor, para fazer com que ele diminua esses efeitos da anorexia, das náuseas e dos vômitos. Com relação ao desconforto geral, aqui fala na questão de gelo na boca, mas na verdade a gente vai fazer uma compressazinha fria nos lábios e também pode ser feito um gargarejo pelo paciente de algum antisséptico bucal para promover essa higiene bucal. Na questão de náuseas, que é enjoo, mal-estar, a gente vai buscar tratar as causas, principalmente com medicações para enjoo ou para vômito. Na questão da constipação intestinal, é muito comum, ela tem vários fatores que causam essa constipação e ela deve ser sempre tratada ali, abordada na questão de auxiliar o paciente na eliminação de fezes, tá certo? Na questão de confusão mental, sim, aí aqui na constipação a gente pode usar supositórios ou lavagens intestinais, conforme a prescrição do médico. Na questão de confusão mental, a gente vai usar medicações ou medidas não farmacológicas também, para ajudar, auxiliar o paciente a manter as suas estruturas mentais, ou seja, para que ele não venha a ter, por exemplo, um surto. Então, a gente vai entrar com medicação ou com outros meios que não sejam medicamentosos para evitar esse surto psicótico nesse paciente. Na questão de depressão, a gente já vai intervir com antidepressivos. A gente estudou também depressão, na aula de distúrbios psiquiátricos. E a gente vê que há um benefício em se abordar a depressão, porque a gente precisa tratar esse quadro depressivo do paciente em fase terminal. Uma medicação muito utilizada, um antidepressivo para o paciente terminal, é o metilfenidato, que além de elevar o humor do paciente, retira o sentimento de tristeza, de melancolia e de culpa, ao mesmo tempo, ajuda na questão do controle emocional do paciente. Para ansiedade, insônia ou agitação, a gente procura tentar acalmar o paciente conversando com ele e a gente usa drogas também, aquelas medicações sedativas que a gente também estudou na parte de psicoses e de depressão. Então, a gente pode sedar o paciente com midazolam, com alprazolam, ou algum outro sedativo, para que possa controlar a ansiedade, insônia e a agitação dele.
A questão da comunicação com o paciente é muito importante que a gente sempre seja claro, direto e preciso naquilo que a gente vai dizer ao paciente. Claro, tomando cuidado para não traumatizá-lo ainda mais, porque também até as más notícias a gente precisa saber dar para que ele não venha a ter ali, na hora, né, alguma estase, ou seja, evitar com que ele tenha um choque ali na hora. Por exemplo, a gente chega e diz, você é um paciente portador de câncer, você tem pouco tempo de vida. Isso vai ser como que uma sentença para ele. E a gente não sabe como é que ele vai receber essa notícia. Então, por isso que a gente tem sempre que ter sensibilidade na hora de dar essas notícias. A gente tem que promover apoio e sempre considerar o ritmo do paciente em absorver essas informações, sempre usando linguagem terapêutica e comunicação muito sincera e eficiente para com o paciente. Ambiente físico agradável, a nossa postura profissional que deve ser firme e ao mesmo tempo delicada para com o paciente, e a questão da escuta, não só ouvir o paciente, mas também ouvir sua família, os anseios, os desejos e tudo aquilo que eles queiram nos contar, a gente tem que sempre estar atento para ouvir. E claro, manter sempre a privacidade, principalmente com relação à doença do paciente, para que outras pessoas não fiquem sabendo sobre a sua situação de saúde. E a questão da morte. A morte é um processo natural e inevitável, depende da cultura, do meio e do ambiente ali em que a pessoa está inserida, essa morte ela vai ser encarada de diversas maneiras, e é importante manter a dignidade do paciente sempre ao se aproximar essa questão da morte. Por quê? Para fazer com que ele passe pela melhor forma possível por essa fase. A sensação de medo ela é aliviada pela atuação da equipe de saúde que está ali prestando cuidados paliativos. O paciente que já está próximo à sua morte, não é? Ou que a doença já chegou num estágio muito avançado, ele tem dor, ele tem o medo de morrer, ele tem o sentimento de sufocação, porque junto com os sintomas depressivos vem também os sintomas físicos da própria doença. Ele tem a perda do controle físico, emocional e espiritual, tá certo? O medo de perder a dignidade e o medo de incomodar os seus parentes, de dar trabalho ou de dar despesas. Então, tudo isso passa pelo processo de morte ou de finitude no paciente terminal. E a gente sempre vai oferecer esse suporte psicológico, principalmente com a equipe de saúde mental e de assistência social ali do hospital. E é importante reconhecer a morte iminente por meio de flutuações dos sinais vitais. Então, o paciente que já está se aproximando de sua morte, ele vai ter uma descompensação em alguns sinais vitais. Por exemplo, ele vai ter pressão arterial alterada, que pode estar 18 por 12 ou 15 por 11, uma pressão alta. A frequência respiratória ela pode se elevar, então o paciente ele pode respirar 22, 25 vezes por minuto, porque junto com esse sentimento de ansiedade e de agitação vem a questão da dispneia, o desconforto respiratório, que aumentam ali a frequência respiratória do paciente. Então, os sinais e sintomas, os sinais vitais, eles aumentam, eles alteram na questão do paciente terminal. E aí a gente chega no final de mais uma aula. Espero ter contribuído com vocês. Falar sobre cuidados paliativos e o idoso em estágio terminal não é fácil, até porque é um período de muita sensibilidade e de muito sofrimento para ele, tá? Mas estarei disponível para tirar dúvidas de vocês sobre essa aula de hoje. Vocês farão um resumo dessa aula para fixar melhor esse conhecimento e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado a todos.